Bom dia! O devocional de hoje se encontra em Lucas, capítulo 23, versos de 20 a 23. Se inscreva no nosso canal, não esqueça de dar aquele like no vídeo e as referências estão lá na descrição. Então, Pilatos lhes falou mais uma vez, pois queria soltar Jesus. Eles, porém, gritavam: "Crucifica-o! Crucifica-o!" Então, lhes falou pela terceira vez: "Mas que mal ele fez? Não achei nele nenhuma culpa digna de morte. Eu o castigarei e o soltarei em seguida." Mas eles insistiam aos gritos, pedindo que fosse crucificado, e os seus gritos prevaleceram. Herodes enviou Jesus de volta para Pilatos, e este reuniu todo o povo, juntamente com seus líderes religiosos, e disse a eles que naquele homem não havia culpa daquelas acusações. Se houvesse, Herodes não o teria mandado de volta. Pilatos pretendia apenas castigá-lo e colocá-lo em liberdade. Se não encontraram nenhuma culpa nele, então qual seria o motivo de castigá-lo? Essa foi uma demonstração da falsa justiça daquele governo. Naquela ocasião, em razão da festa, eles podiam soltar um dos presos, e Pilatos pretendia soltar Jesus, mas fez a pior escolha que poderia ter feito. Colocou a decisão nas mãos do povo. Entre eles havia um homem chamado Barrabás, que foi preso por se revoltar contra o governo e por ter praticado um assassinato. Vemos essas características no texto em João capítulo 10, versos de 10 a 11. E elas pertencem àqueles que praticam as obras do diabo, em oposição às obras de Cristo, que dá a sua vida pelas ovelhas. Barrabás foi escolhido para ser solto no lugar de Cristo. Eles escolheram aquele que representa a própria imagem daquele povo, rebeldes e assassinos. Segundo o InfoEscola, a democracia surgiu na Grécia Antiga, no primeiro milênio antes de Cristo. E naquele momento, vimos uma demonstração da democracia deles. Barrabás é a escolha daqueles que estão longe da presença de Deus. A coisa mais errada, injusta e mentirosa é dizer que a voz do povo é a voz de Deus. E naquele momento, a voz do povo foi a voz de Satanás. Crucifica-o! Crucifica-o! As pessoas gritavam como se estivessem possuídas. E quanto mais diziam que ele era inocente, as pessoas gritavam com toda a força. Pilatos sabia que Jesus era inocente das acusações. Sabia das más intenções dos líderes religiosos. Mas ele temeu o povo e cedeu aos seus gritos. João capítulo 19, versos 8 e 12. O inocente foi condenado em um julgamento público. Daí em diante, as cenas são extremamente cruéis e revoltantes, mas elas são um retrato da natureza humana sem Deus. Tenha certeza de que o juízo deles será muito mais severo por causa dessas coisas. Essa é a nossa escolha: ser semelhante aos judeus que mataram o Senhor Jesus, que perseguiram e mataram os profetas e que soltaram Barrabás, 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 15, ou encontrar nossa própria salvação no caminho estreito daqueles que buscam a salvação em Cristo. Mateus capítulo 7, verso 13. O texto de Deuteronômio capítulo 30, verso 19, nos diz que está adiante a vida e a morte, a bênção e a maldição. Qual você irá escolher? Amado Deus, nós escolhemos a vida contigo, mesmo que isso signifique sofrer com o nosso Senhor. Escolhemos a sua bênção, mesmo que isso não satisfaça o nosso coração, pois sabemos que é de natureza enganosa. Perdoa-nos pelas vezes que fizemos as escolhas erradas, e te louvamos pela chance de corrigir os nossos erros e retomar o nosso relacionamento contigo. Somos muito gratos pelas suas bênçãos, tanto as vistas como as não vistas. Intercedemos pelos usuários de drogas, pelos escravos de entorpecentes, de medicamentos, de tudo aquilo que prende o nosso coração. Rogamos ao Senhor que perdoe as más escolhas e os conduza novamente para o caminho de Cristo. E é em seu nome que nós o louvamos, pedimos e intercedemos. Amém. Que Deus nos conceda um dia repleto de sua graça e que cada um de nós, em lugar de escolher o mundo, escolha a paz e a santidade. Escolha Jesus. E em seu nome nós oramos. Amém.